Boa noite, nós estamos já quase chegando às 6 horas da tarde, hoje um pouco mais tarde a nossa reflexão, mas eu gostaria de começar com vocês um estudo que eu penso que vai ser bom para todos nós, né? Nós possamos crescer no conhecimento de Jesus, crescermos no conhecimento do nosso relacionamento com Deus, termos, para quem crê, né, nós cremos na Trindade, Deus, Pai, Espírito Santo, e através do Espírito Santo nós sermos preenchidos, sermos plenos desse Espírito Santo. E eu gostaria de iniciar com vocês aqui um estudo. Eu não sei quanto tempo vai levar isso aí, mas a gente vai iniciar aqui com João capítulo 2, nos versículos 24, né? 24 e 25. Jesus está ali com o pessoal, falando no templo de Jerusalém, e as pessoas queriam que ele mostrasse uns sinais para ele, né? E ele fala sobre o santuário do corpo dele, que seria destruído, morto no caso, e depois se ergueria em três dias. Isso aí ninguém entendeu, e os discípulos iriam entender depois da morte e ressurreição de Jesus. Mas ele estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, e as pessoas vinham para ver Jesus, mas eles vinham para ver os sinais que ele fazia. E por causa desses sinais, é interessante porque o texto bíblico aqui no 23 diz que eles creram no seu nome. Então vem muitas pessoas, por causa dos sinais, e sinais de cura que ele fazia, as pessoas creram nele. Não pelo aquilo que ele falou da palavra dele, mas pelos sinais que ele fazia. Aí vem o texto e diz assim: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então Jesus conhecia, sabia, gnoses que é, né? O conhecimento geral de todo a profundeza do pensamento, do coração, dos desejos, dos anseios do ser humano. Então Jesus, na verdade, não confiava em ninguém, porque conhecia a todos que estavam ali. Então nós cremos também pela sua onipotência, onipresença, onisciência, que Deus e Jesus e o Espírito Santo, ele conhece cada um de nós, né? Mas esses 8 bilhões de pessoas no mundo, 8 bilhões de pessoas no mundo, pessoas boas e pessoas más, ele conhece o profundo do coração. Eu estive num domingo passado numa comunidade, fui convidado para dar uma palestra, e eu estava falando sobre a questão do texto que eu gosto muito, que é de Lucas 6, do discípulo, de ser o discípulo seguidor do seu mestre. E é interessante que nós fomos lendo e fomos remoendo aquilo, né? Aquele texto, e falando e conversando, e nós fomos percebendo que nós estamos longe de sermos discípulos de Jesus. Se nós entrarmos, que talvez a gente entre assim nesse estudo aqui, mais para frente no texto de Gálatas, de Paulo, sobre o fruto do Espírito, ali nós temos a obra da carne, a obra quer dizer que é você que faz, né? E o fruto, que é um fruto só, mas com várias ramificações, é o Espírito. E a obra é a raiva, o ódio, o rancor, o desamor, todas essas coisas do ser humano, no profundo do coração do ser humano. E o fruto do Espírito, aí você vai ter o amor, vai ter paz, vai ter longanimidade, vai ter bondade, misericórdia, gratidão, tudo isso que é o fruto, um só, que depois ramifica, né? Como se fosse uma árvore que tem o seu tronco, depois ela faz a sua folhagem. E interessante que me convidaram também para fazer um estudo sobre os temperamentos, né? Os temperamentos do ser humano. E nós nos lembramos então, através da pesquisa, e a gente já tinha algum tempo, e foi em 67, depois em 71, saiu 2 livros do Tim LaHaye sobre isso. Mas a gente podia iniciar essa questão de entendendo aqui que Jesus está falando, né? Ele sabia, ele conhecia a gnoses, o que era a natureza humana. Ele sabe quem somos nós. E uma pessoa que gostava muito de Sócrates foi perguntar lá no templo do Apolo, lá em Delfos, para a pitonisa lá, para a profetisa no caso,
sobre o homem, o ser humano, e sobre Sócrates. E ela diz que o homem mais sábio do mundo era Sócrates, porque ele reconhecia que ele não sabia nada, né? Só sei que nada sei, a grande frase de Sócrates. Mas no templo tinha algo escrito, inclusive depois se usa não no grego, mas no latim, no filme do Kenny Reeves lá, Matrix, que também ele vai se consultar com a pitonisa lá, com a profetisa, mas é em latim. Mas lá no templo de Delfos estava lá escrito o conheça-te a ti mesmo, né? Nós temos essa questão de que Deus nos conhece, Deus sabe quem nós somos, né? E nós precisávamos nos ver como Deus nos vê, né? No nosso profundo, nos nossos pensamentos, nossos desejos, nossos anseios. Então, esse conheça a ti mesmo, que é um aforismo, e o aforismo é uma máxima, é uma sentença, que em poucas palavras ela vai explicar a regra ou o princípio do alcance moral do ditado que quer se falar, né? No grego, no caso, lá revela essa importância desse autoconhecimento. Nós nos conhecemos, né? Jesus está falando assim que ele conhecia, ele sabia qual era a natureza humana. É uma frase super conhecida nos meios filosóficos, né? Eu conheço-se a ti mesmo. E nós não sabemos, na verdade, quem foi. Alguns dizem que foi Tales de Mileto que falou isso, outros dizem que foi uma pitonisa, a Femonier. Talvez ela fosse filha até de Apolo mesmo. E nós então, depois, antes de Sócrates dizer isso, nós temos o pai da medicina, que é Hipócrates de Cos, e ele veio então com um dos seus estudos que vai falar sobre o temperamento. Lá atrás, antes mesmo de Platão, antes de Sócrates, né? Então ele vai falar sobre o colérico, sobre o sanguíneo, sobre o melancólico e o fleumático. E é isso que eu gostaria de nós estarmos conversando. Porque o colérico, ele é considerado como, no caso, o resultado de um excesso de bilis amarela, que dizia o Hipócrates, né? O sanguíneo seria do sangue, e o melancólico seria uma bilis negra, e o fleumático, que é da questão da fleuma, né? esse caráter, esse comportamento de que não sente nenhuma emoção ou não deixa transparecer sentimento ou qualquer tipo de perturbação alguma. É uma frieza, né? Uma impassibilidade dessa pessoa. E hoje, a psicologia moderna, já no século XIX, ela veio com a teoria do humor. Então, desses quatro basilares, né, são base, esses quatro temperamentos, aqui no caso o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. A psicologia moderna, ela vem simplifica em extrovertido e introvertido, né? A teoria do humor, no caso. E é interessante porque seria necessário que nós pudéssemos nos conhecer. Eu como estou estudando aqui, eu tenho bastante livros aqui em relação a isso. Então nós temos as qualidades dentro dessa teoria dos quatro humores, no caso de Hipócrates, que depois foi feito trabalhos em cima disso aí. E nós temos também os defeitos. Então, para que nós pudéssemos compreender o seguinte: temos as qualidades, que são coisas maravilhosas que nós queremos e gostamos de apresentar para os outros, né? E ficamos felizes quando os outros também eles nos dizem que nós temos essas qualidades, mas que também nós temos defeito. E nós vamos aprender também que esses temperamentos, nós poderíamos ter um temperamento para cada pessoa, né? Ele podia ser sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico, mas também nós podemos ter um pouco de cada desses humores dentro de um temperamento só. De um temperamento de uma pessoa com alguma porcentagem de um pouquinho de cada um. Eu vou falar para vocês aqui mais ou menos o que cada um tem, para que nós possamos trabalhar com mais habilidade e mais uma abertura maior do conhecimento do que nós queremos trabalhar aqui com vocês. Então, as qualidades aqui do sanguíneo poderia ser comunicativo, né? Ele pode ser um entusiasta, afável, né? Afável, simpático. Ele pode ser um bom companheiro, compreensivo, e pode ser crédulo também. Mas também tem os seus defeitos. Ele é inseguro,
impulsivo, indisciplinado, ele é barulhento, ele é egocêntrico, ele é medroso, ele é exagerado e também é violento. E nós temos depois também a qualidade, no caso aqui, desses que alguns dizem que seriam os dois extrovertidos, o sanguíneo e o colérico, e o introvertido seria o melancólico e o fleumático. Então, desses extrovertidos aqui, no caso, o colérico, que tem a sua qualidade de ser otimista, ele pode ser líder, enérgico, ele é independente, ele é prático, audacioso, eficiente e também é decidido. Mas os seus defeitos, ele é impaciente, ele é intolerante, ele é sarcástico, ele é vaidoso, ele é prepotente, ele tem sua autossuficiente e audacioso também. E no melancólico nós temos que ele, nas suas qualidades, ele é minucioso, leal, sensível, dedicado, perfeccionista, no caso, idealista e habilidoso. E tem dentro dos seus defeitos, ele tem aquele egoísta, ele é confuso, antissocial, pessimista, crítico, teórico, vingativo, mal-humorado e inflexível. E nós temos também o fleumático, no caso aqui. Ele pode ser calmo, responsável, eficiente, ele é conservador, ele é prático, tranquilo, também é um líder também, é diplomático e bem-humorado. E dentro da questão dos defeitos do fleumático, nós temos calculista, temeroso, introvertido, desmotivado, indeciso, pretensioso, contemporâneo, desconfiado. Então nós temos dentro desses 4 humores aqui, as qualidades de cada um e os defeitos de cada um. E todos nós temos, uma pessoa pode ter todos os temperamentos, né? Todo o que eu digo, ser uma pessoa colérica, ou ser sanguínea, ou ser fleumática, ou ser melancólico. Então nós gostaríamos de poder trabalhar dentro da Bíblia, dentro daquilo que Jesus fala aqui, inclusive no texto de Atos dos Apóstolos, quando ele vai sendo a assunção dele, ele vai subir ao céu, ele diz para os apóstolos dele, para os seguidores deles, para eles ficarem em Jerusalém. Eles andaram com Jesus por 3 anos, mas mesmo assim eles não aprenderam muito. E aquilo que nós discutimos no domingo na comunidade lá, era de que se nós somos discípulos, nós deveríamos ser como Jesus, né? De termos todas as qualidades. E Jesus tinha as qualidades que ele diz então para os seus discípulos. Olha, mas no versículo 8 do capítulo 1 de Atos: mas recebereis poder, que é dinamis, que vem depois da palavra dinamite, né? Que é dinamis. Você vai receber esse dinamis do pneumatos, que é do Espírito. Você recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então nós temos aqui, vamos supor, na minha casa aqui, Jerusalém, aqui dentro, na Judéia ao redor, né? Aqui no bairro, das pessoas que eu me comunico, que tenho comunicação. Nós temos a Samaria, que é um lugar maior ainda. Nós temos então São Paulo, o estado de São Paulo. Nós temos então o Brasil e nós temos os confins da terra, que seria um mundo adiante. Então os apóstolos, e Jesus vem muito no texto de João, principalmente a partir do capítulo 14, falando sobre o Espírito, que é o Ruá, né? O sopro de Deus que viria, ele teria que subir, ele teria que ir embora para que o Espírito pudesse descer. E esse Espírito de Deus é que iria então ensinar aos homens quem era Jesus e quem era Deus. E ele está dizendo para os apóstolos que vocês fiquem em Jerusalém até vocês serem revestidos. E depois do capítulo 2 de Atos, eles são tocados pelo Espírito, são revestidos pelo Espírito, e aí eles começam a entender o que Jesus está falando, as Escrituras, e eles levam o Evangelho para o mundo inteiro. Então, o que nós queremos trabalhar na verdade? Que nós temos essas qualidades e achamos que isso é a única coisa, mas nós temos os defeitos. E eu creio que através desse Espírito de Deus, desse Espírito Santo, nós podemos sermos cheios desse Espírito, como foram os apóstolos, que Jesus falou que ia ensinar, e nós poderíamos trabalhar com nossos defeitos e mudar a nossa postura, o nosso temperamento. Depois aqui de Hipócrates, veio outras pessoas, tem também, nós temos aqui o Galeno, né, os temperamentos. Eu tenho aqui os textos de hipocráticos, que estão de Hipócrates aqui, o pai da medicina.
Depois veio outras pessoas que trabalharam, Nietzsche trabalhou, Rousseau trabalhou, Kant trabalhou, muitas pessoas trabalharam com essas questões dos humores. Em 67, depois 71, em 67 veio o temperamento controlado pelo espírito do Tim LaHaye, e que depois veio muito para cá no Brasil, em 1980, dentro das igrejas, que é esse texto aqui. E depois nós também tínhamos o livro dele, Temperamentos Transformados. Então ele vai, é interessante, e eu gostaria de estar dividindo isso com você, porque isso fez muito bem para mim, de perceber os meus defeitos e tentar pedir a esse Espírito de Deus, esse dínamos, esse pneuma, esse ruá, que viesse trabalhar nesses temperamentos ruins, e transformar isso em coisa boa. Você sempre vai ter os temperamentos, mas você pode ser transformado, você pode ser aqui, como diz aqui, controlado por esse Espírito de Deus, para que você possa dominar esses temperamentos ruins, essas coisas ruins que nós temos, cada um dentro do seu contexto de colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, ou um pouquinho de cada um, e nós pudéssemos trabalhar com isso. Para termos uma verdadeira humildade, para realmente nós, principalmente nós que dizemos que somos discípulos de Jesus, que somos cristãos, nós podemos ter uma condição de um maior profundo relacionamento com Deus, mesmo com outras pessoas, com os outros que nos cercam, aceitar esses eus que nós temos, Um livro se eu não me engano, do Fernando Pessoa, é o eu. Tem o do brasileiro, eu tenho até aqui o texto do poeta, Eu e os Eus Profundos, e tem também um texto também de Fernando Pessoa, se eu não me engano, que é o eu e os outros eus. Então todos esses eus que nós temos, que nos cercam, que estão dentro de nós, intrinsecamente constituídos dentro de nós, para diferenciar, na verdade, o principal, de nós sermos preenchidos, tocados, plenos desse Espírito, para que nós possamos ter uma intimidade, no caso, maior entre nós e as pessoas, e principalmente entre nós e Deus. Ele vai receber o dínamos, o pneuma, no caso aqui a força, o poder, a habilidade desse Espírito de Deus, para poder ser testemunha. Testemunha, interessante, é uma palavra que é martírios, eles são martéres, mártire. Então, se ser um mártir é muito mais profundo do que ser discípulo, porque o mártir vai morrer defendendo a causa que ele acredita. Então vocês serão meus mártires, minha testemunha da minha graça, do meu amor. Então nós pegaremos também, no caso, o texto de Jesus, como principalmente o texto de Gálatas de Paulo, porque eu digo para você, existem outras pessoas que estão me ouvindo, pessoas que são católicas, são budistas e tal, e eu foco nessa questão, pessoas até que não são ateias e não acreditam, mas a gente está falando, e eu digo então sempre que é para quem crê, para quem acredita em Jesus, em Deus, no Espírito Santo, e outras pessoas também que podem vir a crer, se nós começarmos a estudar e ela vê que realmente que isso é real, isso é verdade, que não é um conto de carochinha, que não é algo para ser enganado para pessoas incultas ou idiotas, imbecis, como alguns dizem, mas que nós possamos ter uma vida, não como o evangelho que está sendo pregado hoje, não é isso de relação à questão só de riqueza, ou a teologia da prosperidade, não, é a teologia do amor de Jesus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E Paulo, que foi aquele que impulsionou o cristianismo, Jesus não montou o cristianismo, Jesus não deixou nada escrito, Jesus, tipo mesmo o Buda, que Buda não deixou, Jesus também não deixou, quem escreveu foi as pessoas. E Paulo vai e impulsiona esse cristianismo para o mundo todo. Mas ele também é interessante porque ele tem um entendimento, ele tem a visão clara do que é que Jesus fez, do que é que Jesus deixou. Jesus não está aqui no nosso meio hoje. O texto bíblico diz que ele está lá em cima, ou lá no lugar que seja. Mas ele diz que o Espírito dele está aqui, que ele deixou o Espírito justamente para que nós pudéssemos compreender a palavra de Deus. Então Paulo vem com esse texto de Gálatas 5 aqui no caso, que vai falar para nós sobre
sobre essas coisas que vêm do Espírito, que ele fala a relação da carne e do Espírito. E a carne, ela milita, ela combate, ela luta contra o Espírito, né? Então, dentro da questão do espírito da carne, as obras da carne são obras, então somos nós que fazemos, nós que construímos isso, né? Elas são bem conhecidas no caso de Paulo, que é a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, né? E depois ele vem então com um fruto só, né? Que seria o amor, a alegria, a paz, a paciência, que nós falamos que é a longanimidade, a benignidade, que é a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E ele resume aqui o seguinte: contra essas coisas não há lei. Mas como nós podemos fazer isso se nós vemos na nossa vida que nós não somos isso? É mais fácil, eu estou dizendo no caso, eu me achar dentro dessas outras de cima da carne do que me achar dentro dessas que são o fruto do Espírito, que é do próprio Espírito de Deus. Então é necessário então que eu faça então essa introspecção e essa análise de quem eu sou na verdade, conhecendo a mim mesmo, dentro do que... Isso aqui é apenas uma gotícula dentro de todo um sistema, um processo de conhecimento, de se conhecer na verdade. Então, dentro daqui desse temperamento, me encontrar num temperamento, ou eu sou um só, ou eu sou um pouquinho de cada um, eu sou metade de um, metade de outro, e as minhas qualidades, e não só exaltar as qualidades, e nós podemos conhecer nossos defeitos, e nós podemos então trazer esses defeitos cativo debaixo desse Espírito de Deus aqui, né? Do Espírito Santo, que vai nos controlar. Não que esse controle seja uma escravidão, não, ele vai nos mostrar, e nós então poderíamos, a partir de então, sermos diferentes, né? E você continua lá com o seu temperamento, mas ele não é irracível tudo, mas controlado. Você vai controlar, né? Pelo Espírito ser controlado, e não vai deixar. E o que nós temos é só ganhar com isso. Nós não temos nada a perder quando nós deixamos que a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos desejos. E é interessante, porque se conhecer a si mesmo, né, é uma arte, na verdade é uma graça para nós. E ninguém se conhece perfeitamente, ninguém sabe realmente o que é. Eu costumo dizer que a gente não sabe o que nós somos, não conhecemos. Porque às vezes nós temos comportamentos que nós jamais pensávamos que teríamos, né? Mas interessante, porque nosso tempo aqui é pouco, é necessário essa metanoia. O que é a metanoia? A metanoia, ela é a mudança, ou a conversão, né? Um esforço por uma cura interna. Enquanto isso depende de nós, né? Depende de nós podermos abrir a nossa vida, o nosso interior, para que esse Espírito possa vir controlar, trazer esse equilíbrio, né? Uma frase bem antiga e bem conhecida é mens sana in corpore sano, né? A mente sã com o corpo são. Então, um dos maiores problemas que nós temos, um fator comum a todos os seres humanos, seria a questão do medo, né? O medo do nosso futuro, o medo do amanhã. E outro fator seria o desamor, né? Numa escala até interna e mesmo externa desse desamor, que é um fruto desse antagonismo, né? Da malquerência, ou do nosso sentimento, muitas vezes de superioridade, de orgulho, soberba em relação ao nosso próximo e principalmente em relação a Deus, né? Então, se nós conhecermos realmente o lugar que o medo tem, na maioria das nossas reações, elas conscientes ou inconscientes, que geram problemas para nós, que agravam problemas da nossa existência, nós podemos então trabalhar com isso, né? A Bíblia é cheia de textos. Deus fala ao povo de Israel pelos profetas: não temas. Não temas, bichinho de Jacó, eu sou teu Deus. Não temas, fala para Jeremias. Não temas, fala para Isaías. Não temas, fala para Ezequiel. Não temas, fala para Daniel. E Jesus também fala: olha, não temas, não fique angustiado com o dia da manhã, não se preocupe, não deixa a ansiedade, né, dominar. A ansiedade é algo que poderia vir a acontecer, e que você pensa que vai acontecer e você fica ansioso, né? Então, para esses males, né,
o antídoto seria justamente a questão de nós entendermos qual é a posição, qual é o trabalho desse Espírito Santo dentro do texto de Gálatas, né? E talvez esse Espírito, esse fruto do Espírito que esse apóstolo aponta para nós, vai ser esse fogo que vai queimar, né? Que vai purificar, que vai limpar todos esses males, né? Não tirando quem nós somos, o nosso domínio, o nosso livre-arbítrio, não. Eu digo sempre que o Espírito de Deus, ele não é um violentador, né? Ele não vem arrombar a porta. Ele só entra se nós permitirmos que ele entre, se nós abrirmos a porta para que ele possa entrar. Jesus fala também que aquele que bate, que ele é a porta, aquele que bate, ele abre, e quem entrar vai ter as pastagens, vai ter esse relacionamento com ele, né? E Paulo também fala que quem se achega a esse Espírito, quem se achega a esse Deus, isso é lá em Coríntios 5 alguma coisa, 17, de que ele é nova criatura, né? As coisas velhas se passaram. Muitas vezes ia ter um desses humores aí que fica no passado, né? Ele fica no passado e no futuro, e nunca fica no presente, né? E às vezes isso também acontece comigo. A gente vai lá atrás que era melhor e pensa no futuro e não vê o presente, o que está acontecendo aqui. Então, se nós queremos encontrar a felicidade e a saúde, né, nessa entrega total e incondicional, a ação desse Espírito Santo, para que ele possa controlar o nosso temperamento da melhor maneira possível, né? Nessa ação dele, trazendo a nós uma realidade, um entendimento de que o que Deus quer, né? O Espírito talvez seja esse holofote, essa luz, para nós olharmos e vermos aquilo que Deus tem para nós, que é o grande amor dele. Pode ser num momento de luta, de tristeza, de deserto, de escuridão, de choro e tal, mas sempre vai estar nos mostrando, confortando, esse confortador divino que vai nos ensinar a nós mesmos, né? Como nós devemos agir e como nós devemos confiar nesse Deus. Então que nós possamos ter essa paciência um pouquinho aí, para nós aprendermos mais sobre tanto esses temperamentos, e cada um dentro do seu temperamento, se isso te interessa, e entendermos que nós podemos ser trabalhados, moldados, lapidados por esse Espírito Santo de Deus, se nós deixarmos. O texto diz que Jesus conhecia profundamente o ser humano. Ele sabia quem era. E ele conhece a você, ele conhece a mim. E eu sempre digo, ele quer o melhor para nós. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz para cada um de nós, e não de mal, né? Então que nós possamos trabalhar com calma para construir, não destruir a nossa vida, nada mais construirmos a nossa vida dentro da mão, nos largando da mão desse Espírito Santo de Deus, que controla o nosso temperamento do ser humano, as nossas forças, nossas fraquezas, o que nós temos de ruim ou de bom. Em nome de Jesus, abençoada seja a sua semana. Fique com Deus.